Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Muito bom dia para todos, é muito bom estar aqui mais uma vez junto com vocês. Nós estamos no meio de uma série de estudos que eu chamo a iniciativa divina. Tudo começa com Deus. Lembra da frase de 1 João? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus está sempre na nossa frente. Ele está sempre tomando as suas atitudes, cumprindo seu plano de salvação. Ele está fazendo tudo, ainda enquanto nós estamos no pecado, perdidos. Romanos 5 é uma boa visão disso. Deus agiu, Cristo morreu, enquanto ainda éramos pecadores. Nós estamos vendo aqui o plano de Deus, o plano de salvação, o que nós chamamos muitas vezes dos passos da salvação. É uma boa maneira de expressar, porque nós temos que tomar certos passos, certas atitudes, para receber o perdão dos pecados e a salvação eterna. Queremos sempre resguardar, porém, a iniciativa de Deus. Vamos nunca falar dos passos para a salvação sem falar primeiro do que Deus tem feito para nos levar a tomar esses passos. Então, quando nós vamos falar sobre a necessidade de ouvir e crer, vamos dar bastante ênfase na palavra de Deus. Deus falou, e Ele fala conosco hoje por meio das Escrituras Sagradas. Então, precisamos dar essa ênfase e falar bastante sobre a palavra de Deus. Ele é que nos comunica a sua vontade e o seu plano de salvação. Também precisamos enfatizar na questão do arrependimento. Eu demorei um pouco para conseguir expressar bem isso, mas eu consegui recorrer à ideia da glória de Deus. Se nós estamos com uma visão daquilo que Deus é na sua plenitude, da sua majestade, se nós conseguirmos ver a glória de Deus, que representa a manifestação da pessoa dele, isso vai nos motivar a querer mudar a nossa vida. Quando falamos sobre a confissão, precisamos enfatizar o Filho de Deus. Está havendo essa tendência? Palavra de Deus, glória de Deus, o Filho de Deus. Então, precisamos enfatizar a própria pessoa de Jesus, sua pessoa, sua natureza, sua obra, sua palavra também. Então, vamos confessar o nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a imersão na água. Mas, mais uma vez, eu quero enfatizar aqui e colocar junto a ideia da imersão na água para perdão dos pecados dentro do contexto da iniciativa de Deus. O que Deus fez primeiro na pessoa de Jesus. Ao homem, Deus oferece a salvação dos pecados para a eterna comunhão com Ele. Esta salvação é recebida no momento da imersão na água e é realizada por ordem do Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar em detalhe essa frase, essa descrição aqui para nossa aula hoje. Então, a ideia é a seguinte: queremos ter comunhão com Deus, queremos conhecer a Deus, queremos andar na presença de Deus. Mas tem algo que bloqueia o nosso caminho de volta para Deus. Nós não estamos na presença de Deus, nós não nascemos nesse mundo
e não crescemos como adultos na comunhão com Deus. Porque o bloqueio é o nosso pecado. Então, temos que resolver esse problema do pecado. Mas eu não tenho condições. Eu não posso fazer obras suficientes para ganhar a aprovação de Deus. O Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, chama essas obras como obra de mérito. É algo que obriga ao Senhor a me salvar. Eu não posso fazer mais coisas boas do que coisas ruins na minha vida para ganhar nada de Deus. Então, a salvação de Deus tem que ser recebida pelo ser humano. Não é algo que nos vem de forma automática. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque Deus não nos destinou para a ira, Ele não nos criou para sermos castigados eternamente, mas, diz o texto, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo de Deus não é enviar o homem ao inferno. Ele não quer fazer isso. O objetivo de Deus é nos trazer para a presença dele. E, nesse momento, é para nos salvar. Essa palavra receber no texto em 1 Tessalonicenses significa uma aquisição, significa ganhar, obter alguma coisa. Não ganhar pelos nossos méritos, mas sim ganhar pelos méritos de Cristo. Então, Deus não dá a salvação às pessoas de forma automática. Ela tem que ser obtida, ela tem que ser adquirida, ou melhor, recebida. Então, pela sua graça, Deus dá a salvação aos seres humanos por meio de Jesus. João 3, versículo 16, é provavelmente o versículo mais bem conhecido de toda a Bíblia, e com certa razão. É pelo seu grande amor que Deus enviou seu Filho para a nossa salvação. Porque Deus tanto amou, ou pode ser traduzido com a ideia que Deus amou dessa forma o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Cristo, que crê em Cristo, não pereça. Porque nós vivemos agora no estado de perdição eterna se não houver uma intervenção, se não houver uma mudança da nossa parte. Mas Deus quer o quê? Ele enviou seu Filho para que o mundo, fosse salvo por meio dele. É por meio de Jesus e somente por Jesus. Lembra que Pedro pregou essa exclusividade da salvação no nome de Cristo em Atos 4, versículo 12. Se você está estudando um pouco sobre a forma de quiasmo na Bíblia, vai reparar que Atos 4:12 é um quiasmo perfeito. Pedro disse lá ao sinédrio dos judeus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus. O Novo Testamento é muito claro a respeito disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9... Não, deixa eu pular aqui. Isso eu já li uma vez aí. Que Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio de Jesus. Em Hebreus 5, 9, o autor daquele livro fala sobre Jesus assim, para pessoas que estavam pensando em abandonar a Jesus. Para onde você vai? Você vai voltar para o judaísmo que nada resolve para você esse problema do pecado? Não faz sentido. Precisa ficar firme e fiel à pessoa de Jesus. Porque ele diz, Jesus ele tinha que passar tudo que nós passamos aqui na Terra. E Jesus não foi perfeito.
Jesus não foi perfeito, porque ele não foi completo como o Salvador. Ele precisava aprender a obediência para que ele pudesse ser o nosso Salvador. E é por isso que Hebreus 5, versículo 9 diz: uma vez aperfeiçoado, Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus não foi perfeito, não porque ele tinha pecado, Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele tinha que aprender a obediência para ser um salvador completo. Essa é a ideia. Agora, se os seus amigos evangélicos insistem em falar sobre a fé, a salvação pela fé somente, peça a eles para explicar para você o significado de Hebreus 5, versículo 9. Eles não sabem o que fazer com esse versículo, porque esse versículo cai fora da sua visão protestante do processo ou do passo da salvação. Jesus é a fonte da salvação. Muitas vezes nos evangelhos as pessoas querem fazer com que a salvação signifique somente uma salvação presente ou até uma salvação física. Mas aqui esse versículo de Hebreus 5, versículo 9 diz que ele é a fonte da salvação eterna. Então aqui não há dúvida nenhuma quanto ao tipo de salvação que nós estamos falando. Jesus é a fonte, ele é a origem. É ele que dá a salvação eterna. Mas para quem? A salvação não é universal. Quer dizer, todos os seres humanos de todos os tempos não vão receber a salvação eterna. Há uma condição. E como é que esse autor vai descrever essa condição? Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Como é que nós vamos conciliar este versículo com aqueles versículos que falam sobre a fé? O pessoal gosta de falar muito sobre o carcereiro filipense, que eles receberam da parte de Paulo o mandamento de crer. E eles gostam de dizer, tá vendo? Aqui, salvação é pela fé. Pronto, acabou, ponto, final. Uma das regras básicas da leitura e compreensão da Bíblia é ler tudo o que a Bíblia diz a respeito de um tal assunto. Então, se nós estamos falando sobre a salvação eterna, precisamos juntar todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre esse assunto. Não podemos pegar um só versículo e fazer com que aquele versículo resume tudo. Precisamos ler tudo o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Este versículo é essencial, junto com muitos outros textos bíblicos que vão nos dar uma visão ampla, uma visão completa do que é preciso fazer para receber a salvação. Então, se a salvação eterna está em Cristo, se é Jesus que nos dá essa salvação, e nós temos que entrar nele para receber. Por exemplo, Atos 4, versículo 12, fala justamente sobre isso. Então, a grande pergunta é, como é que eu faço para entrar em Cristo? O Senhor Jesus proclamou o conteúdo do Evangelho quando ele deu a grande comissão aos seus discípulos, quando ele mandou a igreja dele pregar a todas as criaturas, a todas as pessoas, no mundo inteiro. Em Marcos 16, versículo 16, ele falou assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus aqui menciona dois elementos, a fé e a imersão na água. Agora, uma boa ideia de por que nós precisamos falar de tudo
investigar tudo que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, é ler em Lucas, o Evangelho de Lucas, a grande comissão. Lá, Lucas menciona apenas uma das condições, um dos passos, em Lucas 24, versículo 47. Jesus resume a grande comissão e o conteúdo, a mensagem que vai ser pregado o quê? Vai ser pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. Ele só fala dessas duas coisas. E é interessante que ele diz que faz parte do conteúdo do evangelho a pregação do arrependimento. Agora, Lucas não menciona a fé. Ele nem menciona o batismo. Ele não menciona a confissão. Ele nem fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui? Se nós pegarmos somente o versículo de Lucas, para resumir e pensar que isso é o início ao fim do evangelho, nós temos dois elementos só: arrependimento e perdão dos pecados. Obviamente é um resumo. Como existem muitos resumos dentro do Novo Testamento sobre o conteúdo do evangelho. Eu ouço irmãos repetindo o que os ecumênicos, os progressistas falam a respeito de 1 Coríntios capítulo 15, que o evangelho nada mais é do que os fatos sobre a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses três fatos são o evangelho, pronto, acabou. Gente, pare com isso. É um resumo. Por exemplo, é necessário crer na divindade de Jesus para ser salvo? Isso faz parte do evangelho? Claro que faz. Em 1 João, João disse: se você não acreditar que Jesus veio na carne, você não é de Deus. Então, 1 Coríntios 15 é apenas um resumo determinado pelo assunto do capítulo 15 sobre a ressurreição. Então, por favor, gente, parem de falar besteira, parem de repetir o que os ecumênicos e progressistas estão falando por aí, como se eles tivessem uma compreensão melhor das coisas. Leiam o Novo Testamento inteiro. Tem outros resumos muito bons e excelentes, por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. É um resumo do Evangelho, que tem outros detalhes. Então, precisamos juntar tudo que a Bíblia diz a respeito de um assunto para entender o todo. Em Marcos 16, versículo 16, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. É uma declaração direta, muito clara, e o Senhor Jesus menciona estas duas condições necessárias para ser salvo. Isso faz parte do conteúdo, da mensagem, do anúncio da Boa Nova que ele mencionou no versículo 15 para pregar o Evangelho. Agora, aqui, esta ordem é importante. Mas no mundo religioso, as pessoas vão mudando a ordem das coisas. Alguns dizem assim: quem for batizado será salvo e depois deve crer. E por isso justificam o batismo, no seu modo, de crianças. Vem primeiro o batismo, depois a salvação, e quando crescer, a pessoa vai aprender sobre os fatos do Evangelho e de Jesus, e a pessoa vai vir a crer em Jesus. Mas não é isso que o texto diz. Agora, outros dizem: quem crer será salvo. E depois, em algum momento, quando é conveniente, vamos juntar uma turma, e aí deve ser batizado. Não é o que o texto diz. Muita gente quer pegar a segunda frase para dizer: está vendo que a imersão não é mencionada na segunda frase? Aí ela não é necessária.
Na segunda frase, está falando o que você precisa fazer para ser condenado. É só não crer. A imersão não é mencionada porque nessa segunda frase, porque ela é um ato de fé. E quem não crê, certamente não vai ser imerso. Para que isso? Então, se você não vai crer que é o primeiro passo da salvação, para receber a salvação, você não vai para os próximos, porque, como Paulo disse em Romanos 1, versículo 17, tudo é pela fé, do início ao fim. Então você começa com a fé. Se você não tem fé, você não vai para frente, você não vai fazer mais nada. E, obviamente, você não vai ser batizado. Então não precisa falar, quem não crê e não for batizado não será salvo. É um contrassenso. Até falar do batismo, da imersão, na segunda frase. Mas Jesus foi muito claro para aquilo que é necessário ser salvo. Agora, Pedro reflete as palavras do seu mestre quando ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que a imersão agora também salva vocês. Você pode falar uma frase de uma forma mais clara do que isso sobre o propósito e o efeito que a imersão na água tem? Podia falar de uma forma mais clara do que isso? Mas as pessoas que não acreditam nisso fazem de tudo para dizer, mas não é bem isso que significa. Mas não tem explicação nenhuma. Agora, eu gosto de fazer uma pegadinha com as pessoas. Quando eu estou estudando a Bíblia. Quase todo mundo já ouviu falar da Arca de Noé, não é? Noé, não é? E eu pergunto para as pessoas, lembra do dilúvio? Deus mandou Noé construir a arca, ele, a esposa e os filhos e as noras entraram e somente eles foram salvos. Todos os outros daquela época morreram nas águas. Então, pergunta, o que foi que salvou Noé e a sua família? E, às vezes, as pessoas vão falar, bom, foi Deus. Tá certo, certíssimo. Mas qual elemento, especificamente, qual foi o meio pelo qual Noé e a família foram salvos? Aí as pessoas vão falando, bom, foi a arca, porque na arca eles foram salvos da água e não morreram afogados. De uma certa forma está certo, mas não é isso que Pedro está falando. Vai ler depois o texto. O que diz o texto no versículo 20? Noé e sua família foram salvos por meio da água. Porque qual foi o grande perigo para Noé e a sua família? Nós pensamos, foi a água. Não foi. O grande perigo, a perdição, estava naquela geração perversa. Foi o pecado no meio da humanidade que foi o grande perigo, e foi a água que separou Noé e sua família do pecado daquela geração. Então, o que salvou Noé e sua família foi a água que Deus enviou. Não foi a arca. Isso é o conceito de Pedro aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. E aí Pedro vai dizer, da mesma forma que a água salvou Noé e sua família do pecado daquela geração, a água agora também salva vocês. Então ele faz essa analogia, essa comparação entre a experiência de Noé e a experiência hoje dos cristãos. Agora, precisamos nos apressar para dizer o seguinte: tem alguma coisa na água? Não tem. Não existe em lugar nenhum do Novo Testamento tal coisa como água santa ou água benta. Não tem nada dentro da água.
a nossa compreensão do ato e do que Deus vai fazer para nos salvar. Deus enviou seu Filho ao mundo e este deu a sua vida na cruz. Como é que nós somos salvos? Qual é o elemento que realmente tem o poder de nos salvar? É o sangue dele. 1 João capítulo 1 diz que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. E aquele sangue continua nos purificando enquanto nós andarmos na luz. E vai nos purificando de todo o pecado do qual nós nos arrependemos. Então, nós encontramos o sangue de Jesus aonde? Lembra que no início nós falamos como nós entramos em Cristo para recebermos o sangue purificador de Jesus. Quando é que nós encontramos, que nós recebemos na nossa vida, na nossa alma, o sangue purificador de Jesus? É no momento da imersão na água. É por isso que a água do batismo é chamada de uma lavagem. Atos 22, versículo 16. O Ananias chegou para Saulo. O que Saulo estava fazendo naqueles 3 dias, entre aquele momento que ele estava a caminho de Damasco, que ele perdeu a visão, a vista, quando ele recebeu aquela visão de Jesus, e o momento que Ananias chegou para falar para ele sobre o Evangelho, 3 dias. O texto diz que ele estava orando e jejuando. Ele entendeu que toda a vida dele estava sendo jogado fora porque ele não acreditava em Jesus. Agora ele entendeu. Jesus aparece para ele e ele percebe que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias e ele está lá orando e jejuando e esperando, porque o Senhor falou para ele: vai para Damasco e lá alguém vai falar para você o que você deve fazer. Porque Jesus nunca, depois do dia de Pentecoste, Jesus nunca falou diretamente para um ser humano o que deveria fazer para receber a salvação. Vai olhar em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10. O Senhor sempre manda, mesmo no primeiro século, mesmo na época dos milagres, ele sempre mandou um ser humano para falar sobre o Evangelho e os termos do Evangelho para outros seres humanos. E é isso que ele faz com Saulo. Então ele está lá, orando e jejuando por 3 dias. E Ananias chega e sabe o que ele diz? Rapaz, essa aí é a tradução do Randall, ok? Rapaz, pare de orar, pare de jejuar, levante-se. Ele fala isso diretamente. Levante-se. O que você está esperando? Agora você está recebendo a notícia do Evangelho e agora eu estou falando para você o que você precisa fazer para receber o perdão dos pecados. Seja batizado. Seja imerso na água, lavando os seus pecados. A água não tem poder nenhum para atingir a nossa alma. Por que então? A água é chamada de uma lavagem, é porque nesse momento da imersão na água, em que nós, digamos assim, reproduzimos a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Porque o batismo é isso, é imersão, é submersão, sepultamento e emersão, é saída. Jesus derramou seu sangue na cruz. E no batismo nós encontramos esse sangue que nos purifica de todo pecado. Como é que eu vou saber disso, Randall? Muito facilmente. Nas nossas congregações, quase todo domingo, alguém vai ler, em preparação para a ceia do Senhor, o texto de Mateus capítulo 26, especialmente versículo 28.
Quando Jesus estabeleceu a ceia, ele declarou o seguinte: isto é o meu sangue da aliança. Ele segurando o cálice. Meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Agora, obviamente, ele estava falando de uma forma figurativa. Porque até quando ele vai dizer, isto é o meu corpo, segurando o pão, ele estava no corpo dele. O sangue dele ainda estava correndo nas veias dele. Então, ele está falando de uma forma figurativa. Esse cálice, esse fruto da videira, representa para vocês o meu sangue. Vocês vão lembrar do meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E olha a próxima frase aqui em Mateus 26, versículo 28. Para perdão dos pecados. O que perdoa os pecados é o sangue de Jesus. Então, mais uma vez, vamos fazer a pergunta: como e quando eu consigo encontrar o sangue de Jesus para aplicar na minha alma, para me purificar de todo pecado? No sentido espiritual, o sangue de Jesus funciona de uma forma muito diferente do que o sangue humano, no sentido físico. Se você tem uma corte, alguma coisa, e você tem sangue que fica na sua roupa, o sangue mancha. Dificilmente ele sai. Mas o sangue de Jesus, no sentido espiritual, quando ele é aplicado à nossa alma, ele não mancha. Já somos manchados pelo pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Então a pergunta é, como é que eu encontro esse perdão dos pecados oferecido pelo sangue de Jesus? Não é por acaso que no primeiro sermão do Evangelho, da Boa Nova de Cristo, anunciado no dia em que a Igreja de Deus foi estabelecida, Pedro e os outros apóstolos deram esta resposta. Quando as pessoas ficaram convictas e creram em Jesus como Messias, ouviram e creram na mensagem de Pedro, eles chamaram, eles clamaram: o que nós vamos fazer? Nós matamos Jesus, que é o Messias, o prometido, o escolhido de Deus. O que nós vamos fazer agora? Porque nós estamos condenados com esse grande pecado. Os apóstolos respondem assim: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olhe a próxima frase: para perdão dos pecados. Depende dos manuscritos gregos, a palavra seus, perdão dos seus pecados, aparece ou não. E Pedro completa: e receberão o dom do Espírito Santo. A frase em Mateus 26, versículo 28, que o sangue de Jesus foi derramado para perdão dos pecados, é a mesmíssima frase na língua original que nós encontramos em Atos 2, versículo 38, depois de Pedro mandar eles a se arrependerem e serem imersos na água. Vocês vão fazer isso, diz uma versão, para que seus pecados sejam perdoados. É uma boa tradução essa frase. Você vai ser batizado para ser salvo, para receber perdão. Mais uma vez, a imersão, o batismo, não é um sacramento. Ele não funciona sem nós entendermos o que está acontecendo, qual é a realidade espiritual, qual é a dinâmica espiritual que Deus está aplicando à nossa alma nesse momento. Mas gramaticalmente, a frase é a mesma que nós encontramos em Mateus 26 e em Atos 2.
e serve a mesma função nos dois textos, para indicar o propósito do sangue de Cristo e da imersão na água. É proposital essa frase que aparece. Agora, tem gente que não acredita nisso. E eu tenho uma versão bíblica, feita por estudiosos, supostamente, que pega essa frase, para perdão dos pecados, em Atos 2:38, e sem justificativa nenhuma dentro do texto, jogam para ficar antes do batismo. Por quê? Porque eles não acreditam que o batismo, a imersão, serve o propósito do perdão dos pecados. Um grande estudioso da língua grega no século XX escreveu uma vez, ele também compartilhava dessa posição que o batismo não é para a remissão dos pecados. Ele diz, o texto diz uma coisa, mas a nossa teologia diz outra. E tem hora que a teologia tem que se sobrepor sobre o que o texto diz. Interessante, não é? Isso significa, para nós não importa o que a Bíblia diz, o que importa é a nossa teologia, e nós vamos seguir a nossa teologia ao invés de seguir a Bíblia. As pessoas no mundo religioso fazem isso. Agora, vamos nos ater ao texto. Vamos ficar presos ao texto, porque esta prisão ao texto é nossa liberdade espiritual em Cristo. Não é só em Atos 2:38, não é só 1 Pedro 3, versículo 21, não é só Atos 22 e 16 que nos falam sobre isso. Está em todo lugar. Tito, capítulo 3, versículo 5, é uma clara referência à imersão, quando Paulo diz que Deus nos salvou como? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como Jesus disse em João 3, nós estamos nascendo de novo da água e do Espírito. Dois elementos, num só momento. E a obediência de nós nos colocarmos na água é o momento em que Deus nos prometeu a perdoar os nossos pecados para que nós possamos nascer na família dele. Eu tenho muito mais material aqui que eu gostaria de compartilhar, mas nosso tempo já foi. Mas lembra do seguinte, o batismo, a imersão, é o significado do batismo. Eu não vou nem discutir isso, porque é tão claro isso, praticamente todo mundo admite isso, que no primeiro século, no Novo Testamento, a palavra batismo significa imersão. Então, eu já falo imersão. Pronto, acabou. É a tradução, não é a transliteração da palavra, pegando palavras no grego e transpondo essas palavras, ou essas letras, melhor, para as letras na língua portuguesa. Significa imersão. Lembra disso. A imersão não é um sacramento. Não tem eficácia nenhuma sem a nossa compreensão de que Deus vai agir, porque Deus já tomou a iniciativa. Ele enviou seu Filho. Ele nos oferece a salvação. O evangelho que nós pregamos, que Cristo mandou que nós pregássemos, é um evangelho, uma boa notícia do perdão dos pecados, da vida eterna, da salvação eterna. Isso Deus já resolveu. E nós vamos tomar o passo para entrar na água, sermos submersos, e nós vamos morrer para nós, o velho homem, velha pessoa do pecado, não vai existir mais, e nós vamos sair da água pessoas totalmente transformadas, renovadas, filhos de Deus. Mas por quê? Não porque eu fiz uma obra, mas porque eu obedeci
a ordem que o Senhor já tinha dado. E eu recebi o perdão que Jesus já providenciou na cruz. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo começou com Deus. A iniciativa está com Ele, estava com Ele, continua com Ele. E eu ouvindo, eu vou crer. Eu vendo a glória de Deus, especialmente agora em Jesus, eu vou tomar a decisão de mudar a minha vida. Quando eu entendo quem é Jesus, eu vou confessá-lo como Pedro em Atos 4, versículo 12. E quando eu recebo o convite da salvação de Deus, eu vou entrar na água da imersão, na minha primeira oportunidade, porque está em jogo a minha salvação eterna. Cristo pode voltar hoje. Eu posso morrer hoje. Eu brinquei com Valdizano no início, que eu queria chegar aos 100 anos, que meu avô quase chegou. Nós não temos nenhuma garantia, nem de hoje, nem de amanhã. Então, é com toda a urgência que eu falo para quem está escutando, para quem vai escutar depois, que ainda tomou esse passo, não tomou ainda esse passo. Obedeça ao Senhor, para que Ele se torne para você a fonte da salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador.